Oi, oi, vou mostrar aqui as últimas coisas de cerâmica que eu fiz. São 2 bowls, 2 copos, 2 pratinhos e 2 canecas. Então, eu fiz primeiro esses 2 bowls aqui. São bem grandes. Eu usei uma meia esfera de isopor como molde. Ficou num tamanho bem bom. Achei que ficou bem bonito. Esse aqui vai ficar meio que uma cor âmbar. É mais avermelhado assim. Meio terracota, mas não bem um terracota. E esse aqui é verde escuro, tipo um verde... O nome é verde Amazônia, eu acho. Mas é um tom de verde mais escuro, assim. Tô curiosa pra como é que vai ficar. E aí também eu fiz tudo usando essas mesmas argilas. Aqui eu fiz 2 copos enormes. No vídeo não tá parecendo tão grande, mas ele é efetivamente bem grande, tipo, perto da minha mão. É bem grande. Mas aí eu fiz esses 2 copos. Inicialmente a ideia era que eles fossem canecas, mas aí no fim ficou como 2 copos. E aí eu fiz os 2 pratinhos que seriam para as canecas. Então aqui a gente tem os 2 pratinhos. Todos eles estão com o loginho da Bu atrás. E aí os 2 pratinhos. E aí eu vim e fiz 2 canecas, que eu achei que ficaram muito bonitinhos. Essa aqui eu também fiz com esferas de isopor. Aí eu fiz, né, metade da esfera. Mas eu achei que elas ficaram muito bonitinhas, assim, ó. E eu consegui perceber que essa aqui parece que tá... Cada vez mais eu tô aprendendo a fazer direito. Então elas têm ficado com o acabamento mais bonito. Então aqui o login. E aí é isso que eu fiz de cerâmica nas últimas semanas. Agora, essa semana, eu pretendo esmaltar algumas peças. Eu tenho aqui em cima várias coisas já biscoitadas que eu preciso esmaltar. E aí eu pretendo esmaltar e levar na faferia para fazer a queima, junto com essas aqui. E também buscar algumas peças que estão lá, que eu fiz alguns testezinhos de esmalte, para ver como os esmaltes que eu tenho se comportam em cada uma das argilas, né, das massas cerâmicas que eu tenho. Então, pretendo ir buscar essa semana e aí já levar tanto essas aqui para biscoitar, quanto algumas que já estão em biscoito para queima esmalte. Aí, falando um pouquinho sobre as leituras, a ideia desse vlog aqui, esse é um vlog semanal. Eu não falei nada aqui ontem, mas eu gravei alguns takezinhos, então já deve ter passado. E aí, ontem eu li o livro, eu comecei a ler o livro Legado Obscuro, Legado Obscuro, da Cíntia, deixa eu ver aqui, da Clarissa Coral. Eu comecei a ler ele ontem, terminei ele hoje. Eu achei muito bom. Ele é um romance, mas ele não é apenas um romance, ele é um romance com um mistério, assim. Então dá pra ver que tem uma investigação, aí depois tem que descobrir, tipo, teve um assassinato, descobrir quem é que fez o assassinato, enfim. Então tem um pouco ali de investigação. Nesse caso aqui é de um motoqueiro que tem uma oficina, trabalhando numa oficina, e aí ele tem uma sobrinha. A cunhada dele morreu num acidente, e nesse mesmo acidente o irmão dele ficou em coma, ali em coma induzido. Então ficou a sobrinha dele para ele cuidar. A mãe dele um pouco relapsa assim com a neta, então acabou que ficou com ele a responsabilidade ali de cuidar dessa criança. E aí ele contrata uma babá. Essa babá é agora eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas é a nossa protagonista, né? Ela tem o sonho de de trabalhar na polícia científica, porque a mãe dela faleceu foi esfaqueada e faleceu num assalto. E aí ela sabe que a investigação não foi conduzida da forma que deveria, então ela quer trabalhar na polícia científica para poder participar disso e fazer as coisas funcionarem de um jeito mais correto e tudo mais.
E aí ela tá devendo, o pai dela tá devendo para alguns agiotas e ela precisa muito de dinheiro, porque o pai dela, quando a mãe dela faleceu, acabou não queria perder o comércio ali que ele tinha, acabou fazendo essa dívida e aí agora eles têm dificuldade para pagar. E aí com isso ela acaba conhecendo o protagonista que salva ela dos agiotas, que ela vai lá tentar negociar, ingênuo da parte dela, e aí ele salva ela e depois ela vai se candidatar a ser babá da sobrinha dele. Primeiro ele tá meio com o pé atrás, do tipo assim, não vou contratar alguém que quer que tem envolvimento com agiotas para cuidar da minha sobrinha, pode ser perigoso. E aí mas no fim a criança acaba se pegando muito a ela nessa entrevista já nesse mesmo dia, sem querer. Então ele acaba cedendo e contrata ela como babá. E aí corre a história do livro, né? E aí eu li ele ontem e hoje, e aí agora, hoje, eu vou começar a ler o Legado Oculto, que é o 2 da duologia. Os livros são independentes, então um livro não... um livro se passa depois do outro, mas é com outros personagens e tudo mais. No caso desse livro é com o sócio do protagonista do livro anterior na mecânica, né, de moto. Então, esse é o outro protagonista. E aí, esse aqui eu não sei muito ainda sobre o que é. Eu sei que tem a ver com uma mãe solo que fica sem ter onde morar. Eu acho que é algo parecido com isso, pelo que eu vi em Reels do Instagram. Mas pretendo começar a ler ele hoje pra evoluir com a leitura ali. E talvez termine amanhã, daqui uns 2 dias. Mas é isso. Então, para essa semana, quais são os planos? Ler alguns livrinhos, esmaltar algumas peças de cerâmica, editar um vídeo, que eu editei mais ou menos metade dele hoje, pretendo finalizar amanhã, que é o vídeo de leituras de fevereiro, para poder postar no canal. E tem algumas outras coisas ali em relação a pós e a trabalho e tudo mais, que eu quero dar uma olhada também. Então, essa é uma outra parte do objetivo. E aí é isso. Vou mostrar as peças que eu esmaltei ontem. Eu esmaltei vários pratos, em geral. Praticamente foram só pratinhos, em alguns formatos diferentes. Então eu vou mostrar, eu pretendo ir na faferia amanhã levar essas peças. Então, basicamente, eu esmaltei este pequenininho aqui, que basicamente é um pratinho para apoiar as nossas escovas de dente elétricas em cima da pia do banheiro, que elas sempre ficam largando uma sujeirinha. Então, é bem do tamanho certo, que o loginho atrás. Eu ainda preciso limpar as bordinhas para mandar queimar. Vou fazer isso mais tarde. Esse aqui, eu acho que eu mostrei pra vocês quando eu fiz. A ideia era ser a tampa do saleiro, mas eu não gostei dele como tampa do saleiro. Então mantive ele só como um pratinho mesmo de apoio para usar na cozinha. Esse aqui eu fiz antes
de ter o carimbo da Bu, então por isso que ele não tá carimbado. Aí eu fiz 2 pratinhos assim, pequenininhos, amarelinhos, esse e este. Eles são quase do mesmo tamanho, são um pouquinho diferentes um do outro, ó. Aí eu fiz este aqui com patinhas, olha que bonitinho. Com patinhas, vamos ver como é que vai ficar depois da queima do esmalte, né? Esse aqui eu fiz um tom de café com leite pintadinho, é um marrom com uns pontinhos pretos. Esse aqui e esse aqui são amarelo. Esse aqui, tá, e esse aqui que eu já tinha mostrado, ele é laranjão. Vamos ver como é que vai ficar. Aí eu fiz do café com leite pintadinho esse aqui também, que é um prato com um rostinho, que eu achei que ficou muito bonito, assim. Não sei se eu vou usar ele na cozinha, pra que exatamente eu vou usar, mas eu achei ele muito bonitinho. Também vai ser café com leite pintadinho, então marrom com pontinhos. Nossa, ele ficou meio torto, mas tudo bem. Enfim. Aí esse eu fiz 2 pratos grandes, então esse aqui, ele é, eu acho que tipo uns 20 centímetros. Um pouco mais de tamanho total, né? E esse aqui é laranjão. Eu fiz com essa ideia de só dentro ser laranjão e por fora não, que eu queria ver como é que ia ficar, que eu vi umas referências e achei legal. E fiz um também deste aqui, que esse aqui eu acabei não falando, mas esse aqui é a mesma cor desse aqui. Ele é um verde alguma fruta. Mas é um verde. Tipo esse aqui, assim. É um verde bem verde, mas não escuro, né? Então, é esse aqui. Vou levar eles pra queima amanhã e buscar algumas peças que eu deixei lá pra fazer a queima biscoito, né? Ontem eu li o Legado Oculto, que é o segundo livro da duologia, que eu li o Legado Obscuro ontem, no início da semana. Então, eu li o livro 2, que é o Legado Oculto. Ele fala sobre o Theo e a Nicole. A Nicole é uma mãe solteira, uma mãe solo, que vai para aquela cidade em específico, que é... deixa eu lembrar o nome da cidade. Olambra, né? Ela vai para Olambra com a criança. Ela não tem muito dinheiro, ela cresceu num orfanato, não sabe quem são os pais, e aí a busca dela, agora na vida adulta, é tentar descobrir as suas raízes, descobrir quem é os pais, se os pais realmente largaram ela lá, se ela não tem família e tudo mais. E o Theo, ele mora numa cidade maior, mas o vô dele é de Olambra, e ele cresceu em Olambra. Ele detesta a cidade. Aconteceu algo no passado em relação ao pai dele que culpam ele também, então a cidade toda detesta ele e não quer que ele esteja lá. Mas o vô dele passou a vida inteira morando em Olambra, e aí o vô dele falece, era a última pessoa ali próxima dele, então ele vai resolver todas as coisas em relação a enterro, sepultamento e também ao inventário e essas burocracias. E aí, quando ele chega lá em Olambra, um dia antes do sepultamento do vô dele, ele encontra uma floricultura pegando fogo, e essa floricultura pegando fogo é aonde a Nicole e o Miguel, que é o bebezinho da Nicole, moram, e eles estão lá dentro. E aí ele invade, salva eles do incêndio, e aí se conhecem. O Miguel e a Nicole vão pro hospital e tudo mais, acabam se conhecendo e acabam ali tendo um vínculo, né? Porque ele salvou elas, o bebê e ela, né? Então acabam tendo um vínculo ali. E aí a história se dá a partir disso. O Theo tendo que ficar na cidade ali para resolver
o inventário do vô dele, e a Nicole acaba que fica sem ter onde morar, fica morando no carro com o bebê por alguns dias, porque ela perdeu o lugar onde ela tinha para morar, que era a um quartinho atrás da floricultura. Então, em determinado momento, o Theo descobre que para ele ter acesso a herança do vô dele, então a casa e as coisas, ele precisa que o vô colocou uma cláusula de que ele precisa estar casado, tá? Ele não tem interesse efetivamente na herança. O ponto é que se ele não se casar e pegar a herança, pelo testamento, a herança ela vai automaticamente para o pai dele. O pai dele cometeu algum crime no passado e está preso, e ele não quer, em hipótese alguma, que essa herança vá parar com o pai dele. Então, com isso e juntando com o fato de que a Nicole e o Miguel não têm onde morar e não tem dinheiro e tudo mais, ele propõe para Nicole um casamento por conveniência, para ele poder pegar a herança. Ele promete dar metade da herança para ela, porque ele não tem interesse realmente no dinheiro e na herança em si, ele só não quer que esse dinheiro vá para o pai dele. E aí ela acaba aceitando esse casamento por conveniência, e aí a partir daí o relacionamento deles vai evoluindo. Esse livro, da mesma forma do primeiro, ele tem um quê de mistério. Então existem ali crimes ocorrendo que envolvem aquelas duas pessoas mesmo meio sem querer, assim. Então tem esse pano de fundo. Ele é mais um romance com um pano de fundo investigativo e menos uma história de investigação, por assim dizer, porque na verdade o que acontece é que a Nicole e o Theo, por exemplo, eles não estão investigando propriamente dito, porque eles não são da polícia, nada do gênero, não são investigadores, mas os crimes acabam rondando eles dois. Em parte, alguns dos crimes, o Theo está sendo acusado de ser o culpado, então eles estão mais ali como envolvidos pela circunstância dos crimes, mas menos como investigação em si. Então só tem esse plano de fundo, da mesma forma que no primeiro também tinha, né? O casal tinha o relacionamento deles em si, e aí tinha um crime acontecendo que rondava eles e que era relacionado a eles, sem eles saberem exatamente o que estava acontecendo, né? Até o final do livro. Então, achei muito legal. Ele não é um romance tão... não é um romance hot, então não tem cenas tão explícitas, né? Mas é um romance muito legal. Eu gostei muito da leitura dos dois. Cada um deles eu li em um dia. Ontem eu também terminei de ler um livro que eu tô lendo desde o início de janeiro, que foi O Caminho do Artista, de Julia Cameron. O Caminho do Artista é legal, mas eu sou um pouco cética em relação à forma que a autora vê a criatividade. E eu já li um outro livro que é parecido, que é A Grande Magia, eu acho que lidam com a criatividade um pouco mais de forma espiritual, um pouco mais de forma mística, por assim dizer, e menos como uma habilidade treinada e adquirida. Então, achei interessante. As duas principais ferramentas que a Julia Cameron ela incentiva e conta no livro, que é o encontro com o artista e as páginas matinais, eu continuo achando elas extremamente válidas. Elas são muito interessantes. Então, as páginas matinais é uma ideia de tu todos os dias de manhã escrever 3 páginas de livre associação com tudo que vem na tua cabeça, para te efetivamente tirar o lixo e tirar tudo que tá pairando ali dentro da tua cabeça, para te conseguir liberar esse espaço para a criatividade conseguir fluir. Então é muito legal. Esse é muito legal, apesar de eu achar bem difícil de implementar elas, no sentido de que pra mim eu fico muito travada na frente do papel querendo escrever, mas é muito legal. E às vezes tem todo a longo prazo, onde tu consegue ver ali assuntos que vão se repetindo, e
tu conseguir encontrar travas que talvez só pensando tu não ia conseguir. Então, achei muito interessante. E o encontro com o artista é a ideia de que pelo menos uma vez por semana tu faça algo sozinha que vá nutrir a tua criatividade. Então, pode ser, na verdade, quase qualquer coisa. Pode ser uma ida no cinema, assistir um filme, ler um livro, pode ser fazer uma pintura, fazer um passeio no parque, sair para dar uma caminhada. Enfim, coisas que te deem espaço, como se fosse um encontro com o teu artista interior, para que tu e esse artista consigam entrar num relacionamento gostoso um com o outro e consigam desenvolver as ideias. De novo, eu achei um pouco místico e espiritual demais para uma pessoa como eu, que sou bem mais cética em relação a isso. Mas ainda assim eu acho bem válido a ideia de tu dispor pelo menos ali 1 hora ou um encontro por semana para desenvolver a tua criatividade e deixar as ideias fluírem sem muita pressão. Isso é uma coisa que, de qualquer forma, o livro fala muito sobre a ideia de que, resumidamente, tu precisa de fazer muita coisa ruim para poder fazer alguma coisa bem, e tu só vai fazer essa coisa bem se tu fizer muita coisa ruim. Então a ideia de que eu não vou fazer porque eu não sou bom o suficiente não se aplica quando tu fala de arte ou criatividade, porque basicamente tu precisa fazer trabalhos ruins, fazer trabalhos medianos para que o trabalho bom ele seja feito no futuro. Então definitivamente a ideia de esperar estar bom o suficiente não se aplica nesses casos, né? Então é isso. Esses dois livros que eu terminei ontem. E aí, qual é a ideia para hoje? Ontem eu terminei e editei e agendei para hoje o vídeo de leituras de fevereiro. Hoje eu quero começar a editar o vídeo o vlog, né? O arquivos de ali fevereiro e início de março. Que daí é o próximo vídeo que vai pro canal. E aí depois vai esse aqui que eu tô gravando, esse vlog dessa semana. E aí é isso.
Tu tapou o buraco. Não, pra lá, ó, pra lá. Tem que botar o popote pro mar. Você gostou desse, Bubu? Agora eu vou colocar no dinheiro. Olha aqui. Oi, hoje já é segunda-feira e aí a última atualização que eu gravei para esse vlog foi na quinta, que eu disse que eu ia ir na feveria. Então vamos atualizar e finalizar esse vlog agora com as últimas atualizações. Primeiro, na sexta-feira eu fui lá na feveria mandar queimar as peças de cerâmica. Então estão lá para queimar, aquelas que eu mostrei nas últimas atualizações. E eu também fui buscar algumas peças que estavam lá para fazer queima e esmalte. Então, o que eu trouxe para casa pronto agora? O saleiro, aqui, o saleiro. Ele é assim a tampinha, ele já tá com sal dentro, que a gente já tá usando. Ficou muito bonitinho. Adorei. E também a parte que faltava da manteigueira francesa. A gente tinha essa manteigueira francesa aqui, que eu comprei da La Vin Déco, se não me engano. E aí a gente tinha quebrado a partezinha que coloca água. Aí eu fui e fiz uma de cerâmica. E
E agora a gente pode voltar a usar a manteigueira perfeitinha. E aí, além dessas duas peças, que eram as peças mais funcionais, eu mandei queimar várias amostrinhas de esmalte para eu ver como é que os esmaltes se comportavam em cada uma das cores de argila que eu tenho. Então aqui, ó, agora eu tenho muitas amostrinhas. E aí depois eu mostro elas de perto, mas é todas as variações dos esmaltes que eu tenho e das argilas que eu tenho, para eu poder decidir que cor pintar e tudo mais. E foi ótimo, porque eu descobri que duas das argilas que eu tenho, poucos esmaltes deram um contraste legal, todos os outros acabaram ficando tipo, quase tudo da mesma cor. Então depois eu mostro de pertinho todas as pecinhas. Então, na última vez que eu tinha comentado, eu tinha terminado de ler Legado Oculto, né? Que eu tinha gostado muito. Aí depois desse eu li Checkpoint, Fora do Script. Eu amei esse livro. Ele vai ser um livro sobre... Vai ser uma série, né? Sobre um grupo de amigos muito nerds. Eles são de programação. Então, assim, vamos lá. São 4 amigos, um deles é o criador de um jogo super famoso, o outro é um pro player, o outro é da área de robótica e o outro quer ser astronauta, então está estudando para fazer missão espacial e etc. Então, assim, muitas vertentes nerds juntos. E aí eles têm 4 furões. E aí cada um deles tem um furão, os furões são irmãozinhos, mas cada um é de um. E aí uma vizinha nova entra passa a morar no apartamento vizinho deles. E aí um deles, que é o Thomas, que é o dono do jogo, acaba se interessando por ela, e aí o livro vai ser sobre o relacionamento dos dois. Ela tinha uma vida super controlada pelo pai dela. O pai dela escolhia tudo. O pai dela escolheu o noivo dela. Ela ia casar, mas no dia do casamento ela descobre que o noivo estava traindo ela com a melhor amiga dela. E aí ela consegue negociar ali com o pai dela a liberdade dela. Então o pai dela deu dinheiro para ela se manter por um ano. Comprou um bar para ela, caindo aos pedaços, que ela vai reformar e vai inaugurar. E ela tá morando no apartamento desse pai, um dos apartamentos desse pai dela, que é o apartamento vizinho deles. E aí é isso. Em resumo é isso. Mas assim, é muito legal. Eu comecei a ficar agoniada quando eles contaram e conversaram e disseram assim: estamos apaixonados, aos 36% do livro, que eu pensei assim, meu Deus, que merda que vai acontecer, porque falta muito pro livro terminar. Mas o que acontece? Uma coisa que eu achei muito legal desse livro, e é um dos motivos que eu me apaixonei completamente pelo livro, é que o livro ele não foca muito exclusivamente no casal principal. Então, assim, sim, o livro é sobre o casal principal, mas os conflitos que dão ali, desde os 36% em diante, ele tem um conflito do casal principal depois, mas também tem um conflito dos outros personagens, e ele acaba trabalhando bastante o background desses outros personagens. Diferente de alguns outros livros que tu lê, tipo assim, um exemplo, Off Campus, né? Em Off Campus tem algumas coisas que acontecem mais ou menos de forma paralela, porém, no livro de um personagem, tu não sabe muito o que acontece com os outros amigos e os outros personagens secundários, porque ele só vai por exemplo, o Logan, que tem que é o livro 2 de Off Campus. O background dele sobre os pais, o pai dele e tudo mais, só é apresentado no livro 2, mesmo que isso já acontecesse durante a janela de tempo do livro 1, sabe? E aí assim por diante. E aí, nesse livro, não.
a gente tem muito background da história de um dos amigos dele e que provavelmente vai ser um romance de segunda chance no futuro. O desenrolar do problema, ele tá todo dentro desse livro também. E também mostra o background de uma outra personagem que vai ser o próximo livro. Então a gente tem um desenvolvimento da amizade e problemas externos que não são apenas os problemas do casal principal. Então isso me deixou completamente fascinada. Eu tenho uma quedinha enorme por livros sobre nerds, então, enfim, me apaixonei. Eu li Uma Disputa Irresistível, O Inimigo do Meu Lado. Na verdade eu li o 1, é uma trilogia, eu li o 1 e o 2, estou lendo no momento o terceiro. Então, eu li esse Uma Disputa Irresistível, que é basicamente sobre o Brad e a Jennifer e a Jenny. Eles são afilhados de uma mesma pessoa. Essa pessoa morre e deixa de herança para eles um apartamento. E esse apartamento, na verdade, eles vão ter que dividir, mesmo que eles não saibam. E aí tem algumas regras que eles precisam seguir, e aí eles vão ter que dividir esse apartamento por pelo menos 6 meses. O background, o que acontece? Eles se conhecem desde o dia zero, porque as mães deles são amigas, e as mães deles eram amigas dessa madrinha. E eles se odeiam, eles nasceram no mesmo dia. E eles se odeiam desde o princípio. Então, ela já quebrou o braço dele, ele já cortou o cabelo dela. Todo o rolê que tu vê, desde crianças de 2 anos de idade, até agora que eles estavam fazendo 20, eu acho, 19, 20 anos. E aí, a princípio, eles se odeiam. Em algum momento, eles, no passado, eles chegaram a se beijar e tudo mais, mas por alguma coisa que aconteceu, o Brad simplesmente foi embora, a Jenny ficou magoada, porque ele simplesmente fugiu, sem saber o que aconteceu, e aí eles continuam se detestando, até que eles vão ter que conviver por 6 meses para poder receber esse apartamento. Então eles vão ter que morar juntos por 6 meses, eles não podem estar namorando, eles não podem estar com eles não podem ter um relacionamento durante esses 6 meses, e aí para poder, caso os dois aguentem os 6 meses, eles ganham o apartamento, e aí eles podem vender e dividir o dinheiro e tudo mais. Essa é a história desse livro. O livro 2 é Uma Atração Inevitável, Proibida para Quarterback. É um Friends to Lovers. Eles são muito amigos há bastante tempo, apesar de serem bem diferentes um do outro. E aí, em resumo, o que acontece? No momento em que eles ficam juntos e decidem, ok, a gente se ama, vamos ficar juntos, dias depois, os pais deles, o pai dela e a mãe dele, anunciam que são apaixonados um pelo outro e que casaram. E aí, isso gera um empecilho, porque, né, eles viraram irmãos postiços, e durante esse comunicado de que os pais casaram, eles ficaram tipo, nossa, agora vocês são irmãos, família e tudo mais. O que causa um desconforto neles de tipo, não podemos ficar juntos, e agora? Então, basicamente é sobre essa história. Aí tem alguns outros empecilhos e tudo mais, mas resumidamente é isso. Claro que nesse livro, mais facilmente, tudo poderia ter sido resolvido com uma conversa na hora do jantar onde anunciaram o casamento. Mas existe todo um background onde os dois querem muito a felicidade dos pais, e aí eles não querem estragar isso e tudo mais. Então, é bastante sobre isso.
O livro 1, eu esqueci de comentar, mas o problema do livro 1 é, eles não podem entrar nesse relacionamento, e 2, o Brad tem um meio-irmão que acaba ficando um pouco obsessivo com ela e tudo mais, então tem um pouco desse conflito pro livro 1. E aí ontem eu comecei a ler o Muito Além do Jogo, aqui, tô lendo aqui no Kindle, o Muito Além do Jogo. Ele é sobre o terceiro amigo do trio e a terceira amiga do trio. Eles são, em teoria, completos opostos ao que a gente sabe dos dois livros anteriores. Eles são completamente opostos. E aí, só que no início desse livro, ela descobre que ele não é tão certinho assim quanto ela imaginava, e ela esconde muita coisa também. Então os dois, eles têm segredos, e aí em algum momento eles acabam sendo os guardiões, digamos assim, dos segredos um do outro, e acaba que eles acabam assumindo um relacionamento meio falso, assim, meio sem querer também, pra avó dela, que é uma chata. E aí acaba que a família deles fica muito feliz e tudo mais. E eles tem todo um background em relação ao irmão dela, que tem sérios problemas, assim. Então é bastante nessa parte. Então eu li ontem 50% do livro, e aí hoje tô seguindo com a história. E aí é isso. Bom, então deixa eu aqui, ó, eu tô guardando aqui tem os pozinhos dos meus esmaltes, e aí eu guardei aqui por enquanto as plaquinhas. Eu ainda vou decidir onde é que eu vou colocar elas, porque eu acho que fica bonitinho. As cores, tecnicamente, quando a gente compra, elas são testadas nessa argila aqui. Então eu vou partir do pressuposto que essa aqui é a cor original e default do esmalte. E aqui são as variações. E por que eu vou dizer isso? Porque, por exemplo, esse se chama amarelo, esse se chama laranja. E dá pra ver que em algumas variações eles não ficam dessas cores, né? Então, basicamente, primeira coisa que eu descobri, tá? Esses aqui, que são os mais diferentes, eles são esmaltes de baixa, tá? O que faz com que, inclusive, a argila fique diferente, ó. Essa é a argila queimada em 2 queimas de alta. Aqui. Em 2 queimas de alta. E essa aqui é o esmalte em uma queima de alta e uma de baixa. Então fica um pouquinho diferente, tá? E aí, vamos lá. O que eu descobri? Então, pra minha argila, que é este tom de verde, ou assim, que fica mais acinzentado, ele... as esmaltes ficam muito parecidos, com a mesma cor, tá? Mas esse aqui, que na verdade era pra ser amarelo, ficou muito bonito dessa cor, muito bonito. Mas ele era pra ser amarelo, por exemplo. Esse aqui marrom era pra ser laranja, também. Então aqui a gente tem essas questões. Então pro verde, pouquíssimo, não deu, quase todos os esmaltes ficaram da mesma cor, ó, mais puxados para um escuro e preto, né? Esse aqui, ele já, as cores já ficam um pouco mais parecidas com a cor original, mas tendo algumas pouquíssimas variações, mas funciona, né? E aí aqui as cores originais, que são assim. Eu gostei muito de como laranja ficou, Gostei bastante de como o verde ficou também, ficou muito bonitinho. E aqui as outras cores eu já tinha em casa e já tinha usado, né? Então esse aqui que é o verde furtacor, o cinza Curitiba, o branco, o preto, o café com leite pintadinho, o areia do Caribe. Então, mas foi legal, principalmente para esse verde aqui, que ficou bem menos
nítidas cores, né? Eu ainda vou decidir o que eu vou fazer com essas plaquinhas. Eu gosto muito da ideia de pendurar elas em algum lugar, assim, expor, né? Mas por enquanto elas estão guardadas aqui. E aí é isso. Aí mostrando, ó, aqui que eu mostrei, que são a argila, que ficou de cores diferentes, dependendo da esmalte, né? Esse aqui dependendo da queima, então essa aqui com 2 queimas de alta, essa com uma de alta e uma de baixa. E aí aqui as outras opções, né? Essa aqui, que ficou a mesma coisa, essa aqui com 2, foco. Aqui. Essa aqui com 2 queimas de alta, essa uma de alta e uma de baixa. E essa aqui também. Então, a argila, ela fica muito mais bonita com as 2 queimas de alta, tá? Então, eu gostei. Achei que ficou bonito. Eu gostei muito da cor que essas aqui ficaram. Com a queima, a cor original delas. Então agora eu vou validar certinho e definir as cores. Um dos motivos que eu fiz isso aqui é porque eu queria decidir qual cor eu ia usar pro meu xadrez que eu fiz. Então eu vou escolher agora as cores para poder pintar os 2 lados. A ideia inicial era um lado manter da cor original, assim, com um esmalte transparente, e o outro lado pintar coloridinho. Então agora eu consigo botar assim e decidir a combinação de cores que eu gosto, né? Eu tô bem tentada a ser esse verde, e aí com esmalte transparente aqui, ou com esse laranja amarelo, enfim, mas eu acho que vai ser esse verde, que é o que eu gostei mais. E aí é isso.